Fui convincente? Convenci? Mais ou menos, mas tudo bem. Que saudade de todos vocês aqui no Sport a gente não tá vendo o coração, só tá vendo mesmo a capa, então tá convincente. Tá joia. Sim, tá bom. É verdade. Seja muito bem-vindo. Que beleza. Estamos combinando. Estamos mesmo, caprichoso. é verdade. Estamos começando agora a temporada do Sport Center com o Felipe Mota, mas fica tranquilinho que amanhã começa a minha temporada de férias, tá, que beleza. Então vamos fazer desse jeito. Fãs de esporte, sejam muito bem-vindos. Mais uma edição do Sport Center começando. O nosso primeiro assunto é mercado da bola, com o Galo, que começa a se movimentar para trazer mais reforços. O Júnior Santos vem aí. Júnior Santos é quem segura. Linda jogada do Júnior Santos. Carregou a tentativa. Matheus Martins. Júnior Santos! Mas não outras cores, porque o destino deve ser alvinegro. O Atlético Mineiro fez uma proposta que agradou o staff e diretoria botafoguense, com 20 gols. Além de ter feito o gol do título da Libertadores, também foi o jogador que mais balançou as redes na competição pelo Botafogo, com 10 gols marcados. Hoje, nossa prioridade é reforçar o ataque, que entendemos que nas outras posições nós temos peças suficientes para o início da temporada. São jogadores protagonistas que nós estamos buscando, jogadores prontos também para criar impacto e para realmente brigarem por titularidade da equipe. O Galo agora espera as afirmativas do Botafogo e do Atlético Paranaense para seguir reforçando seu ataque. Sem Paulinho, o time também fez proposta pelo atacante Coelho. A transação deve girar em torno dos 6 milhões de dólares e está por detalhes para ser sacramentada. O jogador nem foi relacionado para o jogo da segunda rodada do Paranaense, nesta terça-feira. Enquanto os bastidores se movimentam, o Galo viaja nesta quarta-feira para o primeiro compromisso do ano, a FC Series nos Estados Unidos. No sábado já tem clássico contra o Cruzeiro pela pré-temporada. Até lá, o Atlético vive a expectativa de anunciar mais reforços ao torcedor. Vai para o Galo, Júnior Santos pelo Botafogo na última temporada. É impressionante a tela do Júnior Santos, porque a gente até esquece que ele ficou lesionado, né? É tela de quem jogou temporada inteira, né? 50 jogos é um volume importante, mas 33 como titular, minutos por jogo 64, gols 20. 4 assistências, minutos para participar de gols 133,6. Foi o artilheiro da Conmebol Libertadores com 10 gols. Um deles, o último na final da Libertadores. Contra quem, Marcelo? Contra o Galo, que tá de olho nele. Pois é, ele precisava, né? Ele precisava disso. Eu acho que era o que faltava no ano de 2024 para o Júnior Santos, para coroar mesmo. Boa noite para os nossos comentaristas. Fala, André Kfouri, tudo bem? Boa noite, Marcela, tudo bem? Bem-vindo de volta, Felipe Mota. Valeu, Andrezão. Um prazer revê-lo. Prazer, meu. Gustavo, boa noite. Boa. Uma ótima noite a todos. Fala, Zupá, tudo bem? Boa noite. Formação completa pela primeira vez no ano, né? É verdade. Aproveitemos. É isso. André, o Júnior Santos, ele seria esse reforço de peso para o Galo Para um time, temporada? sim, para um time que está precisando contra-ataque, precisa dar para o seu torcedor uma perspectiva melhor para o ano de 2025, com um calendário diferente, que não é o que o Atlético queria disputar, não é o que o torcedor queria ver o seu time disputando, e com o mercado que o Atlético Mineiro fez até o momento, assim, uma adição, uma chegada do Júnior Santos seria uma coisa para ser comemorada, porque ele é um jogador com capacidade para ser decisivo, como a torcida do Botafogo bem sabe. Ele tem muitas qualidades e seria muito bem utilizado numa ideia de futebol que normalmente a gente vê o Cuca aplicar aos times que ele dirige. Então, o torcedor do Atlético deve estar ansioso nesse momento, apreensivo, torcendo, esperando as boas notícias. Ele certamente seria uma boa notícia. Ele seria esse reforço de peso para acalmar um pouco também os ânimos lá em Belo Horizonte, Zupá, que você enxerga assim. E como você enxerga esse movimento do Júnior Santos também, essa saída do Botafogo para o Galo? Tem os três lados, né? Os dois clubes envolvidos e o lado do atleta. Do lado do Galo seria uma ótima contratação, uma excelente reposição para a saída do Paulinho. O Júnior Santos só não foi o principal jogador do Botafogo na temporada, possivelmente por causa da sua lesão, porque assim, no instante em que ele se machuca, o Luiz Henrique acho que não tinha chegado ainda, ou tinha chegado, mas não estava jogando tão bem assim. O Luiz Henrique demorou um tempinho para fazer diferença no Botafogo. Quem fazia era o Júnior Santos.
E ele ainda voltou bem, né? Fez gol de cobertura, assim, de cavadinha, fez essa idade do Atlético ir para cima do Soteldo, que voltou do Santos, voltou do Grêmio, são jogadores agudos. O Júnior Santos é ainda mais, então são jogadores que conversam de maneira... É um movimento, assim, ele sai do clube que ganhou tudo na última temporada para ir para um clube que até pouco tempo estava brigando para ganhar tudo, que poderia ter vencido a própria Libertadores do Botafogo. Imagino que seja uma questão financeira, e a perspectiva da próxima e das próximas deveria fazer com que, nesse momento, os jogadores não quisessem sair do Botafogo. Que o Botafogo fosse aquele lugar onde os jogadores gostariam de deixar os seus clubes para estar lá. Sim. E é claro que tem muita gente que quer jogar no Botafogo, mas esses movimentos de saída, a gente não está falando só do jogador, né? O Botafogo perdeu o seu diretor de futebol, que foi para o Santos, para ter um cargo maior. Perdeu o seu treinador, que foi para o futebol do Catar ganhar muito dinheiro. Está perdendo um dos seus principais jogadores para jogar no Atlético Mineiro, que é um clube que, para 25, tem pretensões inferiores ao calendário inferior ao Botafogo. Isso. Além de perder o Thiago Almada e o Luiz Henrique, que não está fora, mas vai estar fora, por questões contratuais, movimentos da Europa, etc. e tal, sem falar nos reservas, que o Botafogo também se desfez. Então, é muita gente saindo e me chama a atenção... o olhar de um cara como o Júnior Santos, talvez vendo esse movimento todo, e quando chega uma proposta boa, financeiramente boa, imagino que ele vai ganhar mais no Galo, ele também opte por sair. Então, no caso do atleta, é um movimento compreensível. Sair do Botafogo para ir para o Galo não é demérito algum, muito pelo contrário, mas me chama a atenção essa debandada no Botafogo, né, de diferentes motivos, razões e ordens, mas... aumenta a interrogação que a gente coloca em cima do Botafogo para a temporada. André, a gente tinha agora há pouco uma tarja que é o Vale o Investimento. E aí eu vou pegar essa tarja e jogar para você, porque quando a gente está falando de investimento, a gente está falando sobre o Galo contratar o Botafogo. Mas eu também trago a perspectiva do Botafogo, que é a da venda, porque a informação, quando ela apareceu, dá conta de que não é que o Botafogo quer vender. É que chegou uma proposta que ele olha e fala, isso aqui talvez valha a pena. 7, 8 milhões de dólares, que é o que está sendo debatido. Como é que você vê isso do investimento do Galo e a visão do Botafogo? É um valor que, de fato, convida à venda? Pois é, Felipe, eu tenho muita dificuldade, te confesso, de fazer esse tipo de análise, porque tem o retorno esportivo que só pode ser medido depois da passagem do jogador por um clube. É claro, dá para comparar. Quanto o Botafogo pagou por ele? Por quanto venderá? Então, aí, só aí você está... De reais. Né, R$1 milhão para vender, possivelmente, por 7 de dólares. É uma conta que é muito boa, né? Ah, mas ele vale... A minha impressão é que sim. Se ele não atuar, se ele for mal, se ele não for decisivo como foi pelo Botafogo, numa temporada em que ele perdeu bastante tempo por lesão, mas a principal imagem que se tem é de um jogador que fez gols importantes quando o Botafogo precisou muito no início da Copa Libertadores, depois gols importantes quando o Botafogo precisou ainda mais para ter o final de temporada que teve. Então, mesmo sendo um jogador que perdeu tempo por causa de lesões na temporada, a imagem que ele deixa é de um cara muito importante, muito influente, decisivo. Se ele tiver uma passagem parecida pelo Atlético, as pessoas não vão lembrar de quanto o Atlético pagou em relação ao que o Botafogo tinha gastado para contratá-lo, né? É claro, algumas coisas são muito fora do normal, né? Acho que quando a gente vê um movimento que o Palmeiras fez pelo Paulinho, para trazer de novo um jogador que era do Atlético Mineiro, é uma soma que a gente não vê todo dia nas conversas sobre contratações, sobre o trânsito de jogadores aqui no Brasil. Vale pelo potencial? É claro que sim. Se ele tiver um período apagado, infelizmente o futebol tem isso. Então a minha impressão é que é um investimento razoável por parte do Atlético Mineiro, para um jogador que tem capacidade para dar o retorno técnico, e se o Botafogo de fato quiser vender, em relação ao que pagou, é uma ótima transação. Pois é, tem jogadores chegando no Galo, jogadores também que já se despediram. O Allan Kardec é um deles e hoje ele foi anunciado pelo Atlético Paranaense. Tá aí, ó, contrato assinado até o final da temporada, o ex-Galo Allan Kardec. Vamos lá, vamos com os destaques da retomada do futebol brasileiro. A gente está falando de Botafogo, né? O Botafogo que ainda não se apresentou, mas jogou contra a Portuguesa, né? Que, obviamente, time absolutamente mexido. Vitória 2-0 com gols de Kaique e Cauê. A gente está vendo o primeiro gol do Kaique. O primeiro foi do Cauê.
Primeiro gol foi do Cauê Rodrigues. O segundo gol foi do Caio. O Cauê fez o primeiro. Aos 19 minutos do primeiro tempo, o Fogão ampliou o placar com o Kaique após lançamento do Newton em checagem do VAR aos 31 minutos da segunda etapa. Cara a cara com o goleiro, fez 2-0. A vitória por 2-0 foi conquistada por uma equipe alternativa, garantiu os 3 primeiros pontos do clube na competição no Campeonato Carioca. Zupac. A gente, antes dos comentários, a gente vai para o estádio, né, com a Roberta Barroso. Ela já está lá posicionada, a gente está vendo aí a confirmação do VAR. 2-0, vitória do Botafogo. Primeira vitória do Botafogo no Campeonato Carioca. Tá aí a comemoração, um time completamente reserva, inclusive também formado pelos garotos. Vamos conversar com a Roberta Barroso, ela vai trazer informações da reapresentação do Botafogo. Todo mundo estava naquela expectativa de como vai ser essa reapresentação. Existiu a ameaça de não se reapresentar, tá com salário atrasado, tá com premiação atrasada. Roberta Barroso, então, traz as últimas informações do Botafogo. Todo mundo se reapresentou hoje, Roberta? Tudo bem, Marcela? Não, nem todo mundo se reapresentou e teve uma não reapresentação que deixou o torcedor bem preocupado. Vocês falavam aí agora do Júnior Santos, que tem essa proposta do Galo, e ele não compareceu na reapresentação. Não só ele, Savarino, Bastos também. Primeiro, falando desses 3, o Botafogo divulgou depois uma nota oficial falando que por motivos particulares e já pré-acordados, esses jogadores vão se apresentar em uma data posterior. Então, essa foi a nota do Botafogo, mas claro que o Júnior Santos, essa ausência chamou bastante atenção por conta desse dia em que sai aí esse interesse do Galo, essa proposta, e o Botafogo, então, analisando se vai liberar esse jogador. O Tiquinho Soares também não se reapresentou, isso já era esperado, porque ele foi envolvido na negociação com o zagueiro Jair, que ainda não foi anunciado oficialmente pelo Botafogo, mas o atleta do Santos está sim com tudo certo para ele jogar no Botafogo, apesar de não ter vindo ainda esse anúncio oficial em relação ao Jair. Luiz Henrique também não compareceu. Já era esperado também que o Luiz Henrique não aparecesse nessa reapresentação, porque tem realmente essa vontade de jogar na Europa. Já estava tudo alinhavado também ali no contrato para ele defender o Lyon nessa próxima temporada. Ele tem propostas da Fiorentina e de 2 times da Premier League. E hoje o John Textor, em entrevista ao RMC Esportes, falou que o Luiz Henrique nos próximos dias vai se apresentar no Lyon e ali, claro, ele ainda pode ser vendido. O Igor Jesus, é interessante a gente trazer também, ele se reapresentou, só que o torcedor também ficou preocupado porque uma declaração do John Textor, dele falando que o Igor Jesus pode ser vendido também para um time da Premier League, ele tem sondagens também, esse atleta, então isso também preocupa o torcedor. Mas é isso, hoje foi aquele dia de exames, avaliações físicas, um Botafogo sem caras novas, ainda sem o novo treinador, mas na expectativa aí também de estreia no Campeonato Carioca desse time principal contra o Fluminense. Mas é isso, ausências. Não tivemos caras novas e não tem treinador. Lembrando que essa questão do treinador, o John Textor que concentra tudo isso. Então, depois que ele passa para o scout do Botafogo, é diferente um pouquinho de outros clubes. A única vez que o departamento de scout definiu um treinador foi Thiago Nunes, acabou não dando certo. Então, o John Textor concentrando toda essa questão. Marcela, Felipe, eu volto com vocês. Tá certo, Roberta. Muito obrigada aí pelas informações. E vai muito, André, ao que disse o Gustavo Zupac sobre um Botafogo que começa a se esvaziar. Principalmente quando a gente pensa no campeão brasileiro, no campeão da Libertadores. Aí não teve nem o Savarino, nem o Júnior Santos, que pode ir para o Galo, nem o Bastos. O Luiz Henrique já vai para o Lyon. O Igor Jesus pode ser vendido. Não tem treinador. É um começo de temporada preocupante, sim. Mesmo que o John Textor não esteja, não estou preocupado, não estou ansioso, é para ele começar a ficar ansioso, sim. Pois é, durante o dia, pela manhã, mais especificamente, o ambiente era de total dúvida em relação à apresentação de muitos jogadores, até alguns relacionados para o jogo. Então, é claro que tem alguma coisa internamente muito errada acontecendo, jogadores incomodados e o clube tentando contornar cada situação a cada dia, nesse clima mesmo de um dia após o outro. E, aparentemente, as coisas só vão poder ser resolvidas de uma maneira
não definitiva, porque ficam as sensações ruins de um lado a outro, porque as pessoas no clube também se incomodam com os jogadores, acham que a conduta poderia ter sido diferente. Notas oficiais, obviamente públicas, tratando da questão, os jogadores sabem qual é a verdade, os jogadores sabem qual é o cálculo entre o que a nota diz e o que de fato está acontecendo. Os jogadores, claro, evidentemente, incomodados pelo dinheiro da premiação que ainda não chegou. E é mais uma coisa estranha, né? Porque por mais que a gente tenha total capacidade de entender a questão do fluxo e o prêmio que foi depositado tardiamente no final do ano, nos últimos dias, não existe dinheiro para pagar os jogadores. Pois é. Sim. Enquanto o caixa chega, né? Fica no cheque especial, né? Porque os jogadores, eles não só, é óbvio, né? Tem o direito legítimo de receber e receber em dia, receber o que estava combinado, o que está escrito em contrato, o que foi acertado, mas jogador descontente é péssimo, é muito ruim. Acontece isso aí. Sim. O que houve hoje, no final, se apresentaram, não todos, como disse a Roberta, circunstâncias aqui, esse vai para lá, esse não vai, mas ao longo do dia, o que se ouviu e o que se falou indicava muita dúvida a respeito da reapresentação do elenco do Botafogo. Mas é isso, pai. O que me chama a atenção é, quando o Botafogo é eliminado no Mundial, muitas entrevistas na zona mista já eram num tom de despedida e a percepção era do fim do ciclo pontual de alguns jogadores. Do ciclinho, né? Ciclo. Porque era um ciclo bem pequenininho. Rápido ciclo. Mas naquele momento, provavelmente a questão da premiação nem era algo porque tinha acabado de ganhar, né? Nós estamos falando de 3, 4 dias depois da Libertadores. Do prazo ainda. Do brasileiro, eles já estavam indo para lá. Sim. Como é que você imagina, porque é óbvio que isso a gente não vai conseguir responder aqui, essa linha do tempo, porque ali era talvez o movimento de, quando há sucesso, a gente sempre bateu na tecla, difícil, quando o Palmeiras ganhou muito, manter o time, claro, que foi um êxito, custa caro, pro Flamengo igual, o Galo em 2021, quando ganhou tudo, mas quanto você acha que é essa coisa do caminho natural e em que momento você imagina que virou um problema coletivo brutal, assim, porque perder uma ou duas peças é uma coisa. Assim, a gente não consegue ter a clareza do que influencia o quê. Por exemplo, será que a saída do Arthur Jorge, claro, ele recebeu uma oferta, imagino que muito mais alta do futebol do Catar, mas o próprio Botafogo deixou claro como era bom o contrato dele. Será que o próprio Arthur Jorge, ao perceber que teria um elenco bem diferente, ao perceber que talvez tivesse que lidar com insatisfação de jogadores por ordem financeira, não ficou ainda mais propenso a aceitar a proposta que recebeu? E o mesmo vale para o Júnior Santos, por exemplo. Será que se o ambiente do Botafogo fosse um ambiente firme de sequência daquele time que ganhou tudo para a próxima temporada, com as coisas em ordem do ponto de vista financeiro, ainda que seja algo apenas referente à premiação, será que a ideia do Júnior Santos ao receber uma proposta do Galo talvez não fosse outra? Essa é uma dúvida que a gente tem que ter, né? Embora a gente não tenha a resposta exata porque é que estamos aqui e eles lá, mas é uma dúvida que ela é cabível. E eu volto a tocar no ponto maior, que é o ponto da organização da empresa, né? O Botafogo é administrado por uma holding. E ser administrado por uma holding que trabalha, que tem também outros clubes na Europa, em outros países, tem o ônus, tem o bônus. Qual é o bônus? É você usufruir de um dinheiro maior do que apenas o seu dinheiro do faturamento, né? Sim. Então o Botafogo usufruiu de uma holding que tem um orçamento maior do que o orçamento do Botafogo. E por isso contratou jogadores como o Luiz Henrique, como o Thiago Almada, que seriam jogadores para o Lyon, mas primeiro foram realocados no Botafogo. Isso vale para outros também. A gente participei da entrevista com o Tairo Arruda, o CEO do Botafogo, no Bola da Vez, lá para agosto, setembro, por aí, e ele falou, olha, é um pote de dinheiro só. Então, o Botafogo tem R$100 aqui no caixa. Tá faltando mais 100, eu posso ligar para o John e falar, John, preciso de mais 100. E aí vem do pacote da holding. Então, essa é a parte boa. Qual é a parte ruim? Quando essa holding começa a entrar em caminhos menos virtuosos, o Botafogo pode sangrar. E essa é uma explicação que eu queria ouvir em algum momento das lideranças do Botafogo. Qual é a relação, se há relação entre os problemas financeiros de outros pares do Botafogo dentro dessa holding? Porque quais são os 3 principais clubes que o John Textor tem? Crystal Palace, Botafogo e Lyon. E o Crystal Palace ele vai vender, certo? Qual é o momento dos 3? O Crystal Palace ele está vendendo... E não é por pouco, é muito... R$1,5 milhão aproximadamente, acho que era isso.
ou 1,5 milhão de libras, agora me fugiu a moeda, o que faz muita diferença. Enfim, e ele está vendendo a parte dele no Crystal Palace. O Lyon está correndo risco de rebaixamento na França por problemas financeiros. E o Botafogo, a gente está vendo todo mundo, entre aspas, né, entre esses 3 fatos dentro da holding que administra o Botafogo. Essa é uma questão... Porque o Botafogo pode perfeitamente montar para a temporada 25 outro time, né, com aqueles que ficaram e com alguns que chegarão, e brigar para ganhar tudo ou ganhar tudo, claro que pode. Mas essa história de cada ano ter um time, cada ano ter um técnico, é ruim para o projeto. Claro. Gera incerteza para o projeto. Reinicia a máquina o tempo inteiro. E isso aumenta muito a sua margem de erro. E gera falta de confiança ou desconfiança para o mercado, para os jogadores, para os torcedores. Então, é um momento de dúvida sobre o Botafogo. Espero que ela seja elucidada o mais rápido possível e que o clube mantenha o seu trilho de vitórias. E isso vai fazer parte das SAFs. Todas as SAFs serão assim. Exato. Todos vão passar por esse momento e vão se perguntar o que é que vai acontecer e o que é que vai ser priorizado. Novo, né, pra gente no futebol claro, brasileiro. E a gente vai ter essas questões também e querer essas respostas. Bom, vamos seguir o Sport Center. Tem muito mais vindo pela frente. Se liga aí, fãs de esportes. Daqui a pouquinho vamos mostrar o Oscar sendo apresentado no São Paulo, só que nos Estados Unidos. Votação do impeachment do Augusto Melo já tem data confirmada, semana que vem. Também show de gols pela Premier League, teve Andrés Pereira se destacando, só que negativamente. De novo, que pena. Só que o assunto agora é Palmeiras, que estreia amanhã na temporada, no Campeonato Paulista. O Palmeiras inicia 2025 forte no mercado. Nesta terça, Leila Pereira apresentou o primeiro reforço para a temporada, Facundo Torres. O atacante uruguaio de 24 anos chega credenciado pela boa passagem no Orlando City e com a bênção do técnico da Celeste, Marcelo Bielsa. Y cuando yo estaba haciendo la revisión médica aquí en Brasil ya, que estaba a punto de cerrar la negociación con Palmeiras, Marcelo me llamó, me dijo que estaba muy feliz de venir, de que venga aquí a Palmeiras, que iba a ser un equipo que me iba a hacer crecer muchísimo, una liga que me iba a mejorar, que él estaba muy contento de lo que había elegido. O novo camisa 17 foi contratado junto com Paulinho do Atlético Mineiro, enquanto o Palmeiras ainda aguarda uma resposta do Fulham sobre a oferta por Andrés Pereira. Por outro lado, além das saídas de Dudu e Gabriel Menino, o Verdão está próximo de negociar Vitor Reis com o Manchester City. O zagueiro deve ser vendido por 35 milhões de euros fixos e não jogaria mais pelo Alviverde. A primeira partida de 2025 será nesta quarta-feira no Allianz Parque contra um rival em situação bem distinta. Enquanto o projeto do Palmeiras está consolidado e busca agora o tetracampeonato paulista, a Portuguesa inicia uma nova era. A Lusa agora é SAF e tem projetos ambiciosos para os próximos anos. A Portuguesa negociou sua SAF por R$1 bilhão. Foram 15 contratações até agora para o Paulistão e o Canindé será fechado em breve para reformas. O plano do Grupo Tauá, que adquiriu 80% do futebol da Lusa, é retornar à Série A do Brasileiro até 2029. Sabemos do grau de dificuldade que vai ser o jogo, mas esperamos colocar os nossos comportamentos já em evidência no primeiro jogo. Aqueles comportamentos vão representar bem a torcida da Portuguesa, uma equipe agressiva, uma equipe competitiva, uma equipe que vá em qualquer lugar, em qualquer mando e contra qualquer adversário, tentar propor o jogo. E a gente espera fazer esse tipo de jogo amanhã. Se a Lusa quer se reerguer, o Palmeiras só pensa em títulos. E Facundo Torres não se assusta com os objetivos. Vine para Palmeiras porque es un club enorme, un club gigante, un club que tiene muchos objetivos este año muy importantes, que a mí me gustaría competir, me va a ayudar muchísimo para mi carrera, sé que es un club que va a dar un salto en mi carrera muy importante y un poco es eso lo que estoy buscando. Ainda falando do Palmeiras, a presidente do clube, Leila Pereira, confirmou que vai processar o atacante Dudu, que deixou o clube nessa temporada e acertou com o Cruzeiro. O jogador, através das redes sociais, xingou a mandatária alviverde com palavras de baixo calão. A postagem de Dudu veio depois da Leila afirmar que o jogador, abre aspas, deu um prejuízo milionário ao clube, fecha aspas, ao recusar se transferir para a Raposa no meio do ano passado. Procurado pela ESPN, a assessoria de Dudu afirmou que não vai se manifestar por ser um assunto jurídico.
Bom, e o Dudu voltou a falar da Leila nas redes sociais, abre aspas, um comentário dele, tá? Nas redes sociais. Essa pessoa, Leila, só fala na lata pela imprensa, porque na lata mesmo ela não fala nada. Pelo menos pra mim, nunca teve a coragem de falar. Pra mim, ela falava que me amava e tudo mais. Então, parem de ficar puxando o saco dessa pessoa, porque ela fala pelo microfone e não é nada disso. Porque o que ela fala pelo microfone não é nada disso. Falsa mais que nota de R$2, tem um asterisco aí, né? Porque não é essa a expressão. Ela gosta de like e diz o que vocês ficam postando, então não cai nessa não. E todo mundo sabe como ela chegou a ser presidente do Palmeiras. Ainda vou poder falar tudo o que penso desta presidente. Hoje defendo um clube maravilhoso que me abriu as portas. A expressão é mais falsa que nota de R$3, porque nota de R$2 existe, por isso que tem aquele asterisco aí, só para deixar Mas tudo ele claro. escreveu. Ele escreveu de 2, ele se confundiu. Ele se confundiu com a nota de R$2, porque, né? A gente tem uma teoria em relação a isso. Bom, mas vamos lá, vamos seguir falando sobre essa treta, essa briguinha entre o Dudu e a Leila, o Dudu respondendo pelas redes sociais. É tão pequeno, é tão baixo, é tanta falta de maturidade que até me cansa um pouco. Não, assim, eu queria até pedir, não sei se a Cristina Rocha tá pronta, porque virou Casos de Família. É outro programa, entendeu? Não, a esposa do Dudu já também entrou na história. A gente já tá indo pro nível de baixaria muito além, né? A discussão já nem é mais sobre quem tá certo, se o Dudu agiu bem ou mal na hora de sair do Palmeiras, se a Leila agiu bem ou mal quando trouxe isso para a conversa, quando perguntada sobre a saída do Rony na comparação com a do Dudu, a discussão já virou outra, né? Aliás, a discussão já acabou, virou uma baixaria mesmo, virou algo estritamente pessoal, né? A discussão inicial era sobre como o Dudu saiu do Palmeiras, como a Leila defendeu ou não defendeu o Palmeiras naquela situação. A discussão agora é outra, virou algo pessoal. A presidente do Palmeiras entende que deve ir à justiça e ela a gente falou isso ontem, né? A hora que ela entra numa briga, para ela sair da briga é duro, ela gosta de ficar na briga até ela ganhar e ela já falou sobre isso. E é o comportamento dela nesse caso, ela entende que juridicamente ela tem por onde caminhar e ela vai fazer isso, e o Dudu vai para a rede social e despeja mais um caminhão de coisa em cima da presidente do Palmeiras. Quando o Dudu fala sobre as pessoas sabem, vocês sabem como ela virou conselheira do Palmeiras, como ela cresceu do Palmeiras, é porque ela virou conselheira através de uma canetada do ex-presidente Mustafa Contursi. Isso. A Leila era sócia, mas ela não tinha atingido os pré-requisitos obrigatórios de tempo e tudo mais para virar conselheira do Palmeiras. Mas ela já era uma figura muito poderosa, porque ela já era, naquele instante, a patrocinadora do clube. Mas sem ser conselheira, não podia se candidatar à presidência. Isso, não. E tinha um tempo também. E aí o ex-presidente Mustafa Contursi, à época aliado de Leila Pereira, hoje não mais, deu uma bela de uma canetada para ela, de maneira apressada, virar conselheira do Palmeiras e construir a sua carreira política, que hoje faz presidente pela segunda vez. É disso que o Dudu está falando. Mas é lamentável que uma discussão que deveria ser sobre o Palmeiras, o atleta, as condutas, tenha ido para o lado pessoal da baixaria de um legítimo caso de família. Pois é, André. E agora a Leila vai processar o Dudu. Eu gostaria de falar e agora ele não vai mais falar nada, né? Porque sendo processado também, o advogado já tá dando aquela ligadinha pro Dudu. Dudu, segura, meu filho. O Dudu ofendeu, né? A Leila Pereira. Com a sua mensagem de ontem, que eu nem sei se continua lá ou não, né? É story, então já deu 24 horas. Depois, mas ela não foi retirada, né? Ela continuou pelo tempo. Não, ela continuou às 24 horas. Então, durante um bom tempo, ficou exposto ali nas redes sociais do Dudu. Muitos seguidores, esse tipo de coisa viraliza, muita gente vê. A Leila tem o direito legítimo de se sentir ofendida e vai poder ir à justiça para que as pessoas que tomam essas decisões em casos dessas ações, por ofensa, calúnia, difamação, concordem com ela ou não. E o Dudu vai se defender, mas eu acho que se ela quiser realmente, como a notícia de hoje mostra, processar o Dudu, ela tem um caso para apresentar. E é direito dela. O meu ponto é a história da porta dos fundos. Então eu vou de novo falar a respeito disso aqui. Um jogador que está entre os que mais atuaram com a camisa do Palmeiras, entre os que mais gols marcaram com a camisa do Palmeiras, e entre os que mais títulos venceram com a camisa do Palmeiras, aliás, nesse último quesito, ele só perde em troféus para o Ademir da Guia, que é uma estátua no clube, eterna. Jamais entrará pela porta lateral, muito menos pela porta dos fundos, jamais teria saído pelo lado ou por trás, vai sempre sair pela frente.
pela história que ele deixou nos gramados. Uma outra coisa que a Leila gostaria que as pessoas acreditassem e não corresponde ao que aconteceu de fato, é que o Palmeiras perdeu milhões por causa da mudança de ideia do Dudu. Dudu tinha contrato. Então, todo mundo sabe, quem acompanha futebol mais de perto. Jogador com contrato só pode assinar pré-contrato nos últimos 6 meses. Com assinatura de pré-contrato, saindo antes do final, ou se paga a multa, ou se faz um acordo para o clube que é detentor dos direitos receber. O Palmeiras tomou a decisão de liberar o Dudu. Sim. Foi o Palmeiras. Sem nenhuma remuneração. Sem remuneração. Não, o Cruzeiro iria pagar uma remuneração para chegar no meio do ano. E era isso que a Leila queria, que ele saísse no meio do ano para receber pelo menos algo do Cruzeiro. Mas quem liberou de graça no fim do ano foi o Palmeiras. Isso. Poderia falar, não libera. É claro. Poderia. Mas o contrato dele acabou. Não, tem mais tempo de contrato. Tem mais tempo. Senão o Palmeiras não teria que rescindir o contrato com ele. Então, a decisão de liberar o Dudu sem receber nada, sem que o clube fosse ressarcido de nada, é uma decisão do Palmeiras e, em última análise, da presidente do Palmeiras. Então, não é porque o Dudu mudou de ideia que o Palmeiras perdeu milhões, como disse a Leila. Né? Eu acho que essas coisas precisam estar claras. E a gente já elogiou demais a Leila aqui, entre outras coisas, por exemplo, naquele episódio completamente absurdo, que foi a depredação das lojas da empresa dela, porque havia alguns torcedores que estavam bravos com ela naquele período. Coisas muito feias aconteceram, ela foi ofendida dentro do estádio, tudo isso já aconteceu e a gente tratou dos casos aqui. Cada caso é um caso, cada opinião precisa ser colocada na hora certa. Então, não se trata de uma campanha a favor ou contra quem quer que seja. Eu acho, a minha opinião, que ela está errada ao dizer o que disse a respeito do Dudu, um dos grandes ídolos da história do Palmeiras, e não resumiu a história de maneira fiel quando disse que o clube perdeu milhões de reais por causa do Dudu. A decisão não foi do Dudu, a decisão foi do Palmeiras e, em última análise, da própria Leila. Seguindo o Sport Center, Mota. O assunto agora é o São Paulo. São Paulo que segue fazendo sua pré-temporada nos Estados Unidos e apresentou ele, seu grande reforço da temporada, o Oscar. Segue na mira de outros jogadores para reforçar o seu elenco nessa temporada 2025. Amigos do Sport Center, nesta quarta-feira o São Paulo faz seu primeiro jogo da temporada 2025. Às 21h30, horário de Brasília, 19h30, horário local, em Orlando, na Flórida, a equipe joga um amistoso contra o Cruzeiro. O técnico Zubeldia não teve tanto tempo assim para trabalhar. Mesmo assim, ele deve apresentar no mínimo 2 caras novas. A primeira delas é Enzo Dias, lateral esquerdo que veio do River Plate. Chegou nos Estados Unidos apenas no domingo. Mas como há uma carência nessa posição, já que Patrick Lanza está se recuperando de uma virose e treinou muito pouco, Enzo Dias deve começar a partida como titular. A outra cara nova foi apresentada nesta terça-feira lá mesmo em Orlando. E trata-se de um velho conhecido da torcida tricolor, mas um reforço que dá muita qualidade ao meio de campo e ao ataque. Oscar. Eu acho que pra mim é mais, nem a parte da torcida, é mais pessoal mesmo. Acho que todo mundo, desde o começo mesmo, quando eu saí no passado, todo mundo me tratou com muito carinho. E realmente, eu morei no Morumbi, morei em Cotia, morei na Barra Funda, então realmente é um clube muito especial pra mim. Então tá voltando aqui e poder representar essa camisa novamente, eu tô muito feliz. O Oscar é o mesmo Oscar de sempre. Eu acho que eu vou continuar, eu tenho a mesma qualidade que eu tinha. É lógico que a gente vai pegando experiência, vai conhecendo os caminhos melhor do campo. Então, eu estou me preparando bem para essa pré-temporada, para começar bem, para me adaptar o mais rápido também no time. O entrosamento com os jogadores também é uma coisa muito importante. Acho que o futebol não muda. Acho que o mais importante é a adaptação. Meu objetivo maior, lógico, é jogar bem pelo São Paulo, e daí eu acho que, consequentemente, eu vou ter grandes chances de estar voltando para a seleção. Técnico Zubeldia pretende, neste primeiro jogo da temporada, realizar um revezamento e trabalhar com o máximo de atletas possíveis para rodar quase todo o elenco. Enquanto São Paulo segue a sua preparação lá nos Estados Unidos, a equipe também procura reforços. O primeiro é o lateral direito Lucas Rosa, do Valladolid. O São Paulo já fez uma proposta por empréstimo e uma proposta de compra em definitivo, ambas recusadas. O tricolor
promete realizar uma segunda proposta para ter o atleta no lugar de Rafinha, que foi para o Coritiba. Outro jogador que surgiu nas últimas horas, mas que a diretoria negou no primeiro momento qualquer negócio, é o atacante uruguaio Christian Oliveira, que joga no Los Angeles. O atleta deu uma entrevista em rádios uruguaias dizendo que estava satisfeito em saber do interesse do São Paulo e em disputar a Liga Brasileira. Por fim, 2 jogos do São Paulo, que seriam disputados no Morumbi pelo Campeonato Paulista, foram transferidos para o estádio Mané Garrincha, em Brasília, devido ao show da cantora Shakira no dia 13 de fevereiro. A partida do dia 10 contra a Inter de Limeira, que seria na primeira rodada do Paulistão e foi adiada justamente pela pré-temporada, e o jogo seguinte, contra o Velo Clube, também no dia 13. São Paulo vai passar uma semana em Brasília, realizando esses 2 jogos. Debateu o tricolor paulista, Zupac. Se eu perguntar pra você, o que será o Oscar no São Paulo, você vai falar, não sei, não tenho bola de cristal. Então eu vou perguntar de um jeito que você consegue responder. O que você espera? Porque o debate sempre fica, é aquele Oscar? Qual será o Oscar? Que Oscar? O que espera? Eu acho que tecnicamente vai agregar bastante ao time do São Paulo, porque ele tem condições para isso. A dificuldade que ele pode ter, ela é muito visível. A gente está falando sobre readaptação do ponto de vista físico, como ele vai suportar esse calendário do futebol brasileiro, qual é o tipo de, eu ia usar uma palavra sequela, mas não é o caso, mas de legado de 8 temporadas no futebol chinês, o impacto que isso tem quando você volta para o mercado competitivo, físico, como é o brasileiro, no momento em que o nível técnico aqui sobe, né? Acho que se o Oscar tivesse voltado há 4, 5 anos para o futebol brasileiro, o impacto dele aqui seria ainda maior, porque a gente teria menos jogadores como ele, então tê-lo aqui tornaria esse retorno ainda mais visualmente assim, destacado. Mas ele é um jogador, a função que ele exerce em campo é algo que o São Paulo não tem e que o Zubeldia falou aqui no Bola da Vez no fim do ano, claramente, que é o que ele quer que o São Paulo tenha, é o que ele sentiu falta, que ele acha que os homens de frente do São Paulo vão crescer com o jogador, com o perfil do Oscar. Então o São Paulo precisa, ele é um cara com muita qualidade técnica, é um cara experiente, então eu acho que sim, tem muita coisa para ajudar. Mas tem pontos dessa readaptação que são sensíveis e que o Zubeldia vai ter que administrar. A minha dúvida é se ele vai conseguir encaixar os 4 homens de frente ali, jogando todos juntos, sem desequilibrar o time do São Paulo. Essa é uma questão que eu tenho. O Lucas, o Oscar, o Caleri e o Luciano. E se os 4 estiverem... É claro que quem tiver muito mal vai sair. Agora, se os 4 estiverem perto do seu nível, vai sobrar para quem? Vai sobrar para o Luciano. Isso para mim tá claro. Aí depende de quem vai estar melhor, quem vai estar pior. Mas acho que esse é o grande desafio. Mais do que encaixar o Oscar na equipe, é fazer esse quarteto ofensivo funcionar sem desequilibrar os pontos sem bola que o São Paulo tem que apresentar. Essa, para mim, é a principal missão do Zubeldia nessa chegada do Oscar. Acho que sobra Luciano, depois Caleri, depois Oscar e o Lucas Moura. Eu acho que fica esse, de baixo para cima, no ranking de para quem vai sobrar, se é que vocês me entendem, eu acho que fica mais ou menos assim no ranking. André, o Oscar não estando 100%, ainda assim ele consegue fazer a diferença nesse time do São Paulo? Assim, perto, tá? Não tô falando então, 5%, 20%, mas assim, uns 80%. Uns 50% ele joga? Não joga, ninguém, né? Joga. Mas se ele estiver próximo ou a caminho de, ele faz sim. Tomando como exemplo um jogador que não tem nada a ver com o Oscar em termos de características individuais, mas também chegou ao Brasil longe das suas melhores condições físicas e foi se apresentando, foi jogando cada vez mais tempo e terminou a temporada num nível bem melhor, que é o Memphis Depay. Nos primeiros momentos, ele realmente nos passava a impressão que ia demorar muito, que talvez não acontecesse em 2024. Né? Foi até um ponto de preocupação, porque ele foi trazido para ajudar o Corinthians a permanecer na primeira divisão, que foi o que aconteceu. Então, ao longo dos tempos aí, recentes, desde que jogadores retornam ao nosso país, depois de passarem períodos mais longos, como é o caso do Oscar, em lugares onde o futebol é menos competitivo, demanda menos na parte física, existe um período de readaptação. Às vezes, nesse período, os jogadores se machucam, têm lesões musculares, a carga, aí depende da idade, depende de cada um, depende da forma como eles treinam, depende do tipo de coordenação que determina como eles serão exigidos. Tem uma série de coisas que podem acontecer para o lado bom,
ou para o lado ruim. Tecnicamente, é uma situação de um jogador inquestionável. Não existem muitos jogadores no Brasil com a qualidade técnica do Oscar. E é uma questão mesmo dele fisicamente estar à altura do que é necessário para que essa qualidade apareça. Se ele não estiver, nós vamos ver, né, como já vimos tantas vezes, aquele jogador que tenta e não consegue. Você sabe que a qualidade está ali, que o potencial está ali, mas o jogo não aparece, porque o corpo não está pronto. A torcida do São Paulo vai precisar entender isso e não dá para dizer quanto tempo o Oscar vai precisar para estar bastante bem condicionado para jogar como ele sabe jogar. Hoje é dia 14 de janeiro e a data é muito especial ao corintiano, porque há exatos 25 anos o Corinthians conquistava o seu primeiro título mundial. Hoje foi muito legal acompanhar o UFC com o nosso companheiro Fábio Luciano. Parabéns ao Fábio Luciano. Aqui no Sport Center a gente apresenta uma reportagem especial com o Vladimir Bianchini e o Rafael Valente, mostrando um personagem fundamental, não só do Mundial do Corinthians, da história corintiana, que é o Marcelinho Carioca. – 25 anos depois, a Fiel não esquece. Corinthians, campeão do mundo. Ah, o Mundial é nosso e não tem pra ninguém! Marcelinho Carioca foi um dos protagonistas do primeiro torneio de clubes organizado pela FIFA. O eterno pé de anjo ainda se emociona com a conquista. Vou te falar uma coisa, você trocando de roupa no vestiário e entoava o grito de todo o poderoso Timão, rapaz. O Corinthians participou como representante do país sede. Fez 3 jogos na fase de grupos no Morumbi. Venceu o Raja Casablanca do Marrocos e o Al Nassr da Arábia Saudita. Além disso, empatou com o poderoso Real Madrid. Com a base de música, né? We wanted to win the trophy, of course, but I think when you're a team that is just halfway through your league season, it's just after the Christmas break, and you know you have this tournament. But with all respect, it doesn't necessarily mean anything. We knew that as soon as this tournament finished, we had to go back and play 5 league games in 20 days. And that was more important. A grande decisão foi entre Corinthians e Vasco no Maracanã cheio. Um jogo que colocou antigas inimizades de lado em busca da conquista. O saudoso Rincon chegou e chamou todo mundo, a liderança que ele tinha como capitão. E falou assim, aí Edilson, vem cá. Me dá um abraço. Aí aquilo ali comoveu todo mundo, né? E falou assim, olha, os nossos problemas extracampo não interferem jamais aqui dentro. Aí aquilo ali acendeu a galera e acho que é a primeira vez que eu estou falando isso, porque era uma coisa muito particular. É diferente de um toque na bola, de um treinamento ou de uma preleção do treinador. É algo que mexe com o coração, com a cabeça, né, com o grupo, e ali o Fred trouxe todo mundo de uma forma brilhante e a gente entrou confiante dentro de campo. Após o empate sem gols, a decisão foi para os pênaltis. Eu estava ciente do canto onde ia colocar, eu falei, não, vou mudar, e mudo na hora. E o Elton pega e a galera fica meio na tensão, só que o nosso querido Edmundo foi e ajudou não só a mim, mas a torcida corintiana em jogar aquele pênalti para fora. Um título especial que orgulha e engrandece o clube alvinegro. Às vezes as pessoas não sabem o que falam e falam que o grupo não era unido. Então deixar bem claro que um reino dividido ele não subsiste. Então só quem conviveu ali naquele grupo era maravilhoso de você ir treinar, de você jogar, de você vestir a camisa. Eu acho que o prêmio realmente para o time de 2000 é essa taça aqui de campeão mundial e com certeza vai ficar marcado na história do Corinthians, porque quando pegarem o retrovisor e olharem para trás, vão poder falar, pô, que time é esse? O time que jogava com música.
A terça-feira não foi apenas de comemoração para o Corinthians, porque o presidente do Conselho Deliberativo do clube, Romeu Tuma Júnior, enviou hoje uma convocação para os conselheiros retomarem a votação de impeachment do presidente do Timão, o Augusto Melo. A reunião vai acontecer na próxima segunda-feira, no Parque São Jorge. Pode ser o primeiro passo para o afastamento de Augusto Melo do cargo. O pedido de destituição de Augusto Melo tem como pilar uma suposta lavagem de dinheiro por parte de uma empresa intermediadora do contrato de patrocínio firmado entre o Timão e a casa de apostas VaideBet. Vale lembrar que a votação aconteceria no último dia 2 de dezembro, mas o atual mandatário do Corinthians apresentou uma decisão liminar da Justiça e o pleito precisou ser adiado. Zupac. E é curioso como os fatos que vão acontecendo vão tendo reflexos e consequências, né? Essa marcação da votação até o final do mês, ela vem dias depois de coisas importantes. Por exemplo, o depoimento de um dos diretores da VaideBet, né, no inquérito dessas denúncias de corrupção, de lavagem, todos no patrocínio que existia no contrato entre Corinthians e VaideBet através da intermediação, da celebração desse contrato, depoimento que traz muitas incongruências com os depoimentos do lado do Corinthians, né? Não sei quem está mentindo, alguém está. Não sabemos quem, cabe à Polícia Civil de São Paulo investigar. Então, esse último depoimento desse inquérito pesa e joga contra o Augusto Melo na votação do impeachment. E o que é que ele está fazendo? O que lhe cabe, tentar manobras políticas que gerem algum tipo de fortalecimento a ele. Por exemplo, a gente teve no último final de semana um evento inédito no Corinthians, no CT Joaquim Grava. O presidente levou centenas de conselheiros para sentarem ali, para assistirem o treino, um dos primeiros treinos da temporada, para sentarem na sala de imprensa, sala de coletivas do CT. O Ramon Dias e o Emiliano Dias quase que foram entrevistados, conversaram com conselheiros. É um movimento que nunca tinha acontecido no Corinthians e é um claro movimento do presidente também de se fortalecer politicamente com conselheiros que, porventura, poderiam votar a favor do impeachment dele. Então, ele vai tentando trazer mais gente para ele. São manobras políticas que cabem ao Augusto Melo nesse momento. E o que se fala muito nos bastidores é que é possível que se tenha, nos próximos dias, nas próximas semanas, algumas movimentações dentro da diretoria, gente importante dentro da diretoria, perdendo espaço, gente que o Augusto Melo não queria abrir mão, mas que ele se vê obrigado a abrir mão nesse momento, também para, de alguma forma, acomodar desejos de conselheiros que o pressionam nesse sentido. Gente que estaria envolvida, de alguma forma, com todo esse escândalo da VaideBet. Então, o que a gente vê é o presidente do Corinthians tentando se cercar politicamente de todos os lados para se fortalecer para o dia da votação. É um cenário muito incerto o que vai acontecer nessa votação, agora aparentemente com data marcada para de fato acontecer até o fim do mês. Sport Center faz uma pausa, na sequência muitos gols internacionais para vocês. Ela sobra com o Lewis Potter. Manda ele pé esquerda, bola para a área, o desvio, até o gol! Gol! Sport Center, oferecimento Superbet. Confia que aqui é super. Eu não chegaria onde eu cheguei se não fosse a confiança. 9 peneiras e 9 nãos. Até que o São Paulo apostou em mim. Mas foi graças à confiança de um mestre que eu mudei de posição. Veio a seleção e o único a jogar 3 finais de Copas consecutivas. Eu sou o Cafu e agora eu também jogo no time da Superbet. Confia que aqui é super. Na Superbet, o jogo é super seguro, regulamentado e com saque garantido. Seja super. Onde se aprende um idioma que nenhum outro país fala. A reescrever o destino. Onde? Nas tentativas. A experiência é o que nos faz mais fortes. Chega de ser vice. Chega de ficar na parte de baixo.
Chega de tropeços. A Premier League já chegou na metade. Agora é tudo ou nada. Chega logo quarta. Arsenal e Tottenham. Quarta, 5 da tarde, ao vivo. Assista ao campeonato inglês na ESPN. Quando esses caras tocam na bola, esquece, é mágica. Espetáculo! Os mortais param para ver as lendas em ação, para testemunhar lances impossíveis e vibrar com o melhor basquete do mundo. Aqui, sua quarta é na quadra. Bate aí, isso é NBA. 9 da noite, Knicks e 76ers. E 11h30, tem Warriors contra Timberwolves. Assista estes jogos no Disney Plus Premium. Sport Center agora destaca a Premier League. O líder Liverpool empatou com o agora vice-líder, o Nottingham Forest. O Rogério Vaughan mostra os melhores lances, os gols dessa partida. Bola chegando ali pelo lado para buscar a presença do Salah por dentro. Elanga, olha a bola pro Wood! Gol! Do Nottingham Forest! Aí o Gravenberch antecipa Murilo, o zagueiro brasileiro chegou bonito, Murilo puxou para a perna esquerda, a bola passa à direita do Alisson. Que balaço do Murilo. Cobrança de escanteio, bola para dentro da grande área, bola aberta, o desvio do Jota! Jota! No primeiro toque na bola do Jota! São Odoi, esse tá sumido no jogo, hein? Sumido e errou, agora o erro perigoso, Jota, defesaça do goleiro Céus! McAllister. Levantamento chegando para tirar a defesa. Aí o Arnold, bola perigosa pro Jota. Outra vez a defesa. Deixa no McAllister. Aí o Szoboszlai. Ele tenta por baixo, a bola passa à esquerda do gol. Desenhou pro McAllister. Ele toca pro Salah. Salah! Defendeu! O goleiro Céus. Fechada para dentro da área, vai sobrar, Salah! Aina! Diogo Jota tá pedindo o Gakpo, vem pro chute, defender! Vamos com mais jogos da 21ª. Rodada da Premier League, o Chelsea empatou em casa com o Bournemouth. Cole Palmer recebeu de Jackson e abriu o placar para os Blues. Golaço, olha só, a jogada do Nico Jackson foi bonita, mas o drible de corpo na hora de bater, ó, goleiro. Aí ele fez.
E aí tá sempre coberto, não tem frio, né? Passa frio. Tá sempre coberto, tá certo. No segundo tempo, Caicedo derrubou o Semenyo na área, pênalti para o Bournemouth. É o derruba cedo, na verdade. Né? Kluivert foi pra cobrança e empatou o jogo. Justin Kluivert é o jogador que mais fez gols de pênalti na Premier League. É o 6º gol de pênalti do filho do Patrick Kluivert. Semenyo chutou forte e virou o jogo para o Bournemouth. Belíssimo gol e ótima temporada do Semenyo. Chelsea ainda buscou empate, mas deixa pontos numa rodada em que o Liverpool e o City, quem tá em cima, quem tá embaixo, empatam, né? Ele também, viu? E nos acréscimos, Reece James cobrou falta do cantinho ali, sem uma chance pro goleiro, empatou. Final, Chelsea 2, Bournemouth também 2. Mão de alface esse empate com o Ortega, né? Espalmou pra dentro. O West Ham venceu o Fulham no Estádio Olímpico de Londres. Alvo do Palmeiras no mercado, Andréas Pereira vacilou. E aí o Soler fez 1-0 para o West Ham. Não tem como fazer um paralelo com a final da Libertadores, né? É a primeira coisa que se... Pra melhorar o time que tá muito mal no campeonato. 2 minutos depois, Souček ampliou para os Hammers. 2-0. No segundo tempo, a Iwobi cruzou, a bola passou por Raul Jiménez e entrou 2-1. O Iwobi faz um campeonato muito bom pelo Fulham, uma campanha consistente do time do Marco Silva, embora tenha perdido hoje. O Raul Jiménez ludibriou o Fabianski, né, o goleiro do West Ham. O Leno vacilou aí, hein? Lucas Paquetá fez o terceiro do West Ham. Leno. Fica mais difícil. O Iwobi novamente cruzou, dessa vez a bola passou por Wilson. Entrou. 2 gols do Iwobi em que ele tentou cruzar e ninguém tocou na bola e a bola morreu dentro. E entrou, né? Foi sem querer, foi na sorte. Classificação da Premier League, os times que se enfrentaram puxam a fila, né? O Liverpool com um jogo a menos, 47 pontos, o Nottingham Forest com 41. Quando eu falo um jogo a menos do Liverpool em relação ao Forest, porque muitos times, vocês percebem na coluna da esquerda, 20-21 era bastante regular no sentido de jogos disputados entre as equipes. Arsenal 40 pontos, Chelsea 37, Newcastle 35, o City em sexto com 35 pontos, portanto 12 a menos que o Liverpool com um jogo a mais. Vamos mostrar a parte de baixo da tabela, com o Ipswich Town com 16 pontos, o Wolverhampton primeiro, ali fora, né, com 16 pontos, o Ipswich Town com 16, Leicester 14 e o Southampton lá embaixo com apenas 6 pontos ganhos. E agora essa notícia triste, o Arsenal confirmou que o brasileiro Gabriel Jesus sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, vai passar por cirurgia nos próximos dias. O atacante vai ficar fora do restante da temporada dos Gunners. Gabriel Jesus se lesionou no último domingo na eliminação do Arsenal para o Manchester United na Copa da Inglaterra, depois de uma dividida com o Bruno Fernandes. Força aí para o Gabriel, vai precisar nos próximos meses. Vivia um bom momento na temporada. Pois é, uma pena. O João Castelo Branco, acho que foi o João Castelo Branco, acabou de entrevistá-lo, uma entrevista muito boa, falando sobre os momentos dele na Premier League, e agora aconteceu isso. Vamos agora para o campeonato. A Atalanta brigando pelo título, junto com o Napoli, com o Inter de Milão, então bom para Inter e bom para o Napoli. Milan venceu como fora de casa no segundo tempo. Diao chutou o rasteiro, a bola desviou em Theo Hernandes e entrou. Eu diria assim, Milan venceu como? Foi vencendo, ué. Como que venceu? Vencendo. Tá inspirado, hein? Ué. 1-0 pro Como. Depois do escanteio, a bola sobrou pro Theo Hernandes empatar.
1-0. O Zupac agora é muito Napoli. Eu sou Napoli. Impressionante. Eu sou Napoli. É mais Napoli do que o Jean, é Roma. Meu Napoli. É isso. E depois o Rafael Leão recebe o passe do Abraham e vira o jogo agora. Joga muito, né, Rafael Leão? Jogadoraço. Como um Milan 2. Definidos os grupos da Copa do Nordeste, a gente vai falar agora sobre essa competição especialíssima. O Pedro Henrique Torre acompanhou tudo de perto. Valeu, pessoal. Na noite desta terça-feira, aqui em um hotel na zona oeste do Rio de Janeiro, foi realizado o sorteio da Copa do Nordeste de 2025. Vão ser 16 clubes que vão participar dessa competição na 22ª edição do torneio. 16 clubes divididos em 2 grupos. 8 clubes em cada grupo, e aí eles vão disputar nessa primeira fase entre si, no mesmo grupo, serão os seus adversários. Aí depois, os 4 melhores colocados de cada grupo avançam para as quartas de final. Fortaleza, atual campeão, defende o seu título. O Fortaleza ficou no grupo A. O restante ficou assim. Vamos repassar aí como ficou o sorteio dessa Copa do Nordeste. Primeiro grupo A, Sport, Fortaleza, Vitória, CRB, Ferroviário, Altos, Souza e Motoclube. E no grupo B, Ceará, Bahia, Sampaio Correia, CSA, Náutico, Confiança, América de Natal e Juazeirense. E é uma competição que tem, assim, todo um aspecto técnico importante, porque ela, quando não tinha a Copa do Nordeste, a gente via uma incidência muito grande dos clubes serem rebaixados, voltavam a serem rebaixados, e hoje eles estão mais consistentes. E nessa edição agora da Copa do Nordeste teremos 5 clubes na Série A do Brasileiro, 2 que vão estar na Libertadores e 1 na Sul-Americana. A competição, 22ª edição da história da Copa do Nordeste, começa no próximo dia 22 e vai contar, claro, com transmissão dos canais ESPN. Bahia anunciando na tarde desta terça-feira o seu 5º reforço para a temporada 2025. O nome da vez é o atacante William José, que rescindiu com o Spartak Moscou da Rússia e chega ao tricolor sem custos. O atleta de 33 anos desembarcou em Salvador no último sábado para fazer exames médicos e assinar contrato até o fim de 2026. E reforços foram oficialmente apresentados hoje no Fluminense e também no Vasco. Cícero Melo acompanhou e nos conta como foi. Olá, fã de esportes. Esta terça-feira foi um dia de apresentações tanto no Fluminense como no Vasco. Cada clube apresentou 2 novos contratados à imprensa. No Fluminense, o goleiro Marcelo Pitaluga, 22 anos de idade, que estava no Liverpool da Inglaterra. O outro é o lateral esquerdo René, 32 anos de idade, que estava no Internacional de Porto Alegre, assinou um contrato de 2 anos, prorrogável por mais 1 ano. A expectativa é muito boa. Acredito que o Fluminense tem uma equipe muito qualificada. Vem mostrando aí ao longo dos anos a evolução do time e que esse ano vai brigar por tudo. Quando se tem um goleiro da grandeza do Fábio, da história que ele tem no futebol, com tantos títulos que ele já conquistou, para um jovem goleiro como eu, sempre uma vantagem poder conviver, poder observar. É algo ainda mais positivo, né? Estar num ambiente como esse e voltar para casa tendo um goleiro, tendo uma pessoa como ele para estar no dia a dia. Já no Vasco, os 2 novos reforços apresentados no CT Moacir Barbosa em Jacarepaguá foram o volante Tietê, 32 anos de idade, que estava no Botafogo, e ele vai usar a camisa de número 3 para os Maltina. Uma semana ainda de clube, me sinto muito ambientado, me sinto adaptado, a recepção dos outros jogadores foi muito boa. O que eu posso deixar claro é que a entrega não vai faltar, chego totalmente disposto, feliz, espero que as coisas possam correr bem. O outro apresentado foi o zagueiro Lucas Oliveira, 28 anos de idade, ex-cruzeiro, que estava jogando no Kyoto Sanga do Japão. Ele vai vestir a camisa de número 29. Ambos os jogadores assinaram contratos por 2 anos cada um. É a primeira vez que eu vou usar 29, data de nascimento do meu filho, que nasceu agora último dia 29, né? É um momento especial para mim, tá
estar jogando no Vasco. Eu escolhi estar aqui. Acho que com trabalho e dedicação eu pude chegar também nesse nível de estar aqui hoje. Sou muito grato e espero poder corresponder. Uma outra boa notícia para a torcida Cruz Maltina é que o Vasco já contratou o seu terceiro zagueiro, quinto reforço, Maurício Lemos, zagueiro uruguaio de 29 anos de idade, que estava no Atlético Mineiro. Ele, inclusive, fez hoje, no CT Moacir Barbosa, seu primeiro treino no Vasco da Gama. Faltam alguns detalhes para que ele seja anunciado oficialmente. E a seguir, João Fonseca histórico venceu o Rublev, número 9 do mundo, pela primeira rodada do Australian Open. Será nosso próximo assunto. Segura aí. Com os 10% de desconto do seu programa de benefícios, são R$ 670 pela noite. 10% de desconto? Nada mal. São R$ 370 pela noite. Peraí, como assim? Fácil. Com Trivago. No Trivago você compara ofertas de hotéis de mais de 100 sites e economiza até 50%. Na próxima vez, usa o Trivago. Hotel? Trivago. Está reescrita! Ela curta de primeira bola. Taço! Misericórdia, senhores! Sensacional! Alto nível de tênis, Fã Esporte. Incrível! Junte-se aos maiores nomes do tênis mundial no primeiro Grand Slam da temporada. Australian Open 2025, de 11 a 26 de janeiro. Assista ao vivo na ESPN. E enlouquece a sua torcida! Uma verdadeira batalha! Faz explodir de alegria! O futebol é a arte do possível! É matar ou morrer num dos torneios mais tradicionais do futebol. Copa do Rei, oitavas de final, quinta, 5:30 da tarde. Real Madrid e Celta. Assista ao vivo na